Freire é, sem dúvidas, um dos maiores intelectuais brasileiros, lido e estudado no mundo inteiro, nas maiores universidades e referenciado pelos principais pensadores da educação crítica. De acordo com a BBC, entre os países que têm escolas que aplicam o método Paulo Freire estão a África do Sul, a Áustria, a Alemanha, a Holanda, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Inclusive, a Ribery High School, considerada a melhor escola pública dos Estados Unidos, é extremamente freiriana. Freire também é o terceiro pensador mais citado no Google acadêmico. 350 escolas ao redor do mundo levam seu nome. Em 2016, a Escola de Economia de Londres apontou Pedagogia do Oprimido como a terceira obra mais citada em trabalho nas áreas de humanidades do mundo. Enfim, a Anitta sonha em ter uma carreira internacional dessas, né? Mas como que um cara desses incomoda tantas pessoas, principalmente aqui no Brasil? O vídeo de hoje é a estreia do quadro Quem Foi e Por que Incomoda Tanto a Direita. E a primeira figura não poderia ser outra. Lembrando que todas as indicações de textos e fontes utilizadas nesse vídeo estão na descrição. Então, vamos embora falar de Paulo Freire hoje. Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 em Recife, Pernambuco. Filho de Joaquim, que era um capitão da polícia militar, e de Dona Tudinha, né, do que era dona de casa, Paulo Freire nasceu em uma família de classe média. Mas as coisas começaram a ficar complicadas quando Joaquim, né, o pai dele, adoece e precisa parar de trabalhar. Naquela época não tinha nenhum tipo de auxílio, né, mais ou menos um pouco de como tá hoje também. Mas sem auxílio nenhum, eles recorrem ao tio Rodovalho, um empresário bem-sucedido que passa a ajudar a família financeiramente, e em abril de 1932 se mudam para o Morro da Saúde, em Jaboatão, uma cidadezinha a 18 quilômetros de Recife. Para piorar ainda mais a situação, o tio Rodovalho perde tudo por reflexo da Grande Depressão Econômica causada pela quebra da Bolsa de Valores de 29, de maneira que não consegue mais ajudar seus familiares. Mas é em outubro de 1934, quando Paulo tinha apenas 13 anos, que ele e sua família conheceram a fome. Seu pai acaba falecendo pelo rompimento de um aneurisma e Dona Tudinha se viu viúva aos 42 anos e com 4 filhos. Obviamente não foi fácil. Em cartas para Cristina, o Paulo Freire relata que sua família passou a viver de caridade, faltando de tudo em casa, e ele e seus irmãos ficavam dias sem comer nada. Com 15 anos de idade, o menino Paulo Freire passa a ir de trem para Recife, porque lá haviam escolas que ofereciam uma formação além do primário. Sua mãe passa a procurar escolas e pedir para que seu filho fosse aceito nelas, porque ele sempre foi um garoto que gostava bastante de estudar. Foi assim que ele encontrou o Colégio Chateaubriand, uma escola não reconhecida formalmente e que, portanto, não poderia certificar seus alunos. Tanto Paulo Freire quanto sua mãe sabiam que o certificado seria muito importante para sua formação, e por isso eles corriam a cidade inteira procurando uma bolsa de estudos. E em uma dessas tentativas, Dona Tudinha conseguiu uma vaga no Colégio Oswaldo Cruz para o Paulo. Nessa escola, ele disse que aprendeu a gostar da língua portuguesa, passou a se dedicar cada vez mais aos estudos e foi lá também que ele terminou o colegial. Ele tinha muita gratidão ao diretor da escola, o senhor Aloísio Araújo, por ter possibilitado os seus estudos, né, que ele pudesse ali estudar. E como uma forma de retribuir, ele passou a dar aula no Colégio Oswaldo Cruz. E logo foi ganhando o carinho dos alunos, passou a ser visto como um bom professor na região. Ele ingressa no curso de Direito na Faculdade de Recife, onde se formou em bacharel em Direito em 1947. No entanto, ele decidiu não seguir a profissão logo no seu primeiro caso, né, quando ele foi contratado em um processo contra um jovem dentista que não estava conseguindo pagar pelos materiais do consultório que ele tinha comprado, né. O Paulo Freire, ele resolve abandonar o caso após se apiedar pelo jovem dentista que se endividou comprando seus instrumentos de trabalho. Isso deu a Paulo a certeza de que ele queria mesmo era ser educador. E aí, meus queridos, foi tiro e queda. Foi convidado para dar aula no recém-criado SESI, se transformou em diretor do SESI.
Em 1956, foi para o Conselho Consultivo de Recife e trabalhou também no Conselho Estadual de Educação de Pernambuco. Virou professor universitário na Faculdade de Recife, onde ganhou nome nacional por suas obras e pela sua contribuição na educação. Na Faculdade de Recife, desempenhou vários papéis, como em 1947, foi professor de História e Filosofia da Educação na Universidade de Serviço Social, em 1955, na Escola de Belas Artes, e também se transformou em professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, técnico também no Serviço de Extensão Cultural do CEC, da Universidade de Recife. Em 1964, foi acusado de subversão e preso por 72 dias. Partiu para o exílio no Chile, onde trabalhou por 5 anos no Instituto de Capacitação e Investigação em Reforma Agrária, o INCSIRA, e escreveu seu principal livro, Pedagogia do Oprimido. Em 1969, foi convidado para ser professor visitante na Universidade de Harvard, onde trabalhou. Mudou-se anos depois para a Suíça, onde trabalhou como consultor educacional no Conselho Mundial de Igrejas. Nesse período, participou da formação de professores em Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique, tornando-se uma referência intelectual nos países africanos recém-libertos do colonialismo português. Em 1980, após 15 anos no exílio, voltou ao Brasil. Foi perseguido durante a breve passagem como professor da Unicamp, devido à Lei da Segurança Nacional que ainda vigorava nesse período. Freire só teve a oportunidade de dar aulas nesse período graças ao acolhimento que recebeu na Pontifícia Universidade Católica, a PUC. Filiou-se ao PT, onde militou até sua morte. Assumiu a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo durante o governo de Luiz Erundina. Mas o que é que fez Paulo Freire se tornar uma figura tão essencial para a educação mundial? A gente está falando de um período em que os números de analfabetos era imenso. Os métodos de alfabetização eram feitos a partir de cartilhas com frases desconexas, escolhidas apenas pela sonoridade. Um período em que a fome era absurda, principalmente em Recife, que era onde Paulo Freire vivia. Além disso, a educação que vigorava era a chamada educação bancária, que vem do termo banco. Não é mesmo? E é basicamente a ideia de uma educação onde os alunos são um grande recipiente vazio, onde o conhecimento é depositado de maneira mecânica, bancária, banco. Veja bem, quando apontam que Paulo Freire é responsável por criar uma educação ideológica, estão falando uma grande besteira, porque, pasme, a educação sempre foi ideológica. A tese da neutralidade científica pressupõe que o fazer científico e a educação possam ser feitos independente dos valores sociais de um determinado lugar, época ou de uma determinada cultura. O que eu nem preciso dizer, na verdade, preciso sim, tanto que eu estou dizendo aqui que é um grande equívoco. Galileu está aí para mostrar que o período histórico influencia muito no fazer científico. E assim, sinceramente, por que vocês acham que os cientistas do nazismo se debruçavam ao estudo de como castrar pessoas em massa? Outro exemplo sobre a não neutralidade do fazer científico é pensar nos investimentos que determinadas pesquisas recebem e outras não. Como essa escolha é feita? É feita pelo que é mais importante, o que vai ajudar mais pessoas? E a ideologia não está presente só nesses exemplos mais perceptíveis sobre a ciência e a educação que eu dei, mas também em coisas que não percebemos tão facilmente assim, como a escolha do que entra ou não no currículo escolar, quais são as disciplinas que serão dadas uma vez por semana, quais disciplinas serão dadas 5 vezes. É ideológico a escolha das palavras que são trabalhadas. Por exemplo, no livro didático, a chegada dos portugueses é descrita como uma descoberta, mas quando os franceses e os holandeses chegaram aqui também, é designado como invasão. Está presente aí na construção dessas frases a ideologia colonialista portuguesa. Outro exemplo da ideologia colonial é quando os livros didáticos dizem que os africanos vieram para o Brasil e não que foram trazidos à força. Aqui, ó, outro exemplo de ideologia nas palavras é pensar que quando os Estados Unidos invadiram o Iraque para matar pessoas, é chamado de ocupação americana em solo iraquiano e não de invasão estadunidense em território iraquiano. Outro exemplo de como as palavras representam ideologia e estão em disputa pode
pode ser percebido na recente tentativa da bancada ruralista de substituir a palavra agrotóxico por defensivo agrícola nas embalagens dos alimentos. Enfim, até a escolha do livro didática ou apostila são escolhas ideológicas. O ponto aqui é que não existe educação ou fazer científico neutro. E até a ideia de criar uma educação que não tem ideologia é extremamente ideológico, porque o nosso mundo, ele não é neutro, e todo conhecer, todo aprender, todo agir no mundo está imerso de significações e ideias. Somos cercados de ideologia, de cultura e valores que são alimentados por filmes de Hollywood, novelas, música, jornais. Portanto, escolher naturalizar ideias e práticas repletas de ideologia é, pasmem de novo, ideológico. Paulo Freire jamais defendeu que os alunos sejam privados do conhecimento escolarmente rentável, né? Como as disciplinas que caem no vestibular, que caem no Enem, ou que os alunos, devessem deixar de aprender dentro das normas ortográficas e gramaticais. Quando o Freire ele aponta que o que existe são saberes diferentes, ele quis dizer que a ideia de que as pessoas que têm saberes populares, conhecimentos ancestrais, como povos indígenas, quilombolas, camponeses, ou até mesmo outras pessoas que vivem em centros urbanos e falam determinados dialetos, não devem ser vistas como burras ou como inferiores. Muito pelo contrário, né? Os conhecimentos dessas pessoas são importantes. Isso não significa que elas não precisam se apropriar dos conhecimentos escolarmente rentáveis, como eu disse, né? O papel do professor aqui não é transferir conhecimento, até porque isso é ineficaz, né? O papel do professor, para Paulo Freire, é de criar um ambiente de aprendizagem que vise desafiar para que os alunos consigam identificar, relacionar e construir conhecimento aplicando eles e contextualizando em sua vida. Para isso, Paulo Freire propõe uma didática a partir da realidade dos alunos e do seu universo e experiências de vida. E antes que eu me esqueça, é muito importante pontuar aqui que isso é bem diferente de tratar as pessoas como coitadas que são incapazes de entender determinados conceitos, sabe? É literalmente o contrário disso. Até agora eu falei da vida dele, falei da perspectiva freiriana de educação, mas eu acho válido pincelar um pouco sobre o método de alfabetização desenvolvida por Paulo Freire, que é um dos mais eficazes do mundo. Uma das experiências mais conhecidas ocorreu no município de Angicos, Rio Grande do Norte, onde o Freire alfabetizou mais de 380 alunos em 40 horas. O professor Éder Joffre, um dos participantes desse processo, ele costuma dizer que o que foi feito ali ultrapassa a ideia de uma alfabetização mecânica, né? Do tipo tatu, T-A-T-U, bola, B-O-L-A, ou qualquer coisa do tipo. Então, uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando como pedreiro vai ser alfabetizado com palavras que remetem ao seu ofício, como, por exemplo, tijolo. E com essas palavras presentes no cotidiano dos alunos, são desenvolvidas perguntas-chave. Por exemplo, você trabalha construindo casas, mas você tem uma casa própria? Por que uma casa construída em um bairro pobre valeria um triplo se fosse construída da mesma maneira em um bairro de rico? O que é especulação imobiliária? A essa altura do campeonato, se você já pisou em uma escola brasileira na vida, uma escola pública, você já deve ter se ligado que Paulo Freire está longe de ser o culpado pelos males da educação brasileira. Até porque a educação freiriana nunca foi aplicada, de fato, como uma política de governo e muito menos de Estado, né, aqui no Brasil. Pelo contrário, a formação continuada que é oferecida aos professores, isso quando é oferecida, está longe de ser uma formação freiriana. Ah, Laura, mas eu tive uma professora que gostava do Paulo Freire. Postura correta da professora, mas isso não torna o ensino brasileiro um ensino freiriano. A maioria dos cursos de licenciatura e de pedagogia sequer mencionam Paulo Freire em suas propostas curriculares. Você sabia disso? E por que Paulo Freire incomoda tanto a direita?
Ao trazer a ideia de que a leitura de mundo precede a leitura de palavra, Paulo Freire aponta a necessidade de articular o ensino com o contexto social, político e econômico, o que é basicamente a ampliação da visão de mundo dos educandos, né? Contribuindo então para a construção de uma autonomia dos estudantes que deixam de ser, como eu já disse lá em cima, um recipiente vazio que simplesmente recebe notícias, informações de maneira passiva e acrítica, que é o que a direita quer, né? Porque para a direita é importante naturalizar práticas, normalizar relações de poder, para que a ideologia deles siga sendo a ideologia dominante e as pessoas não percebam as ideologias que os cercam e as condições sociais que lhes são impostas. É interessante para a direita olhar para um adolescente que lida com a fome, assassinato na porta da casa dele e simplesmente categorizar ela como burra, caso ela não se mostre logo de cara a pessoa mais interessada em aprender sobre, sei lá, polinização das plantas, por exemplo. A ideia da meritocracia faz com que esses adolescentes sintam que são fracassados, são um fracasso. Mas quando a escola cria condições para que esses alunos entendam que eles não são burros e os ajuda a se relacionar o conhecimento escolar com suas práticas sociais e culturais, a possibilidade desse aluno mudar sua maneira com o aprendizado e com a realidade à sua volta é muito alta. Os alunos passam a perceber que aquela história motivacional que passa na TV de um aluno que precisa subir na árvore para pegar sinal de internet ou andar 3 horas para chegar à escola é um reflexo da ausência de políticas públicas voltadas para a educação. E o que a TV mostra são exceções e que o que mantém esse sistema de pé são as regras, que são pessoas exploradas, privadas do acesso à educação, que lidam com a educação sucateada, professores pouco valorizados, etc, etc, etc. O pensamento crítico freiriano contribui para que esses jovens comecem a reivindicar por mais vagas nas universidades, maiores investimentos na educação, se revoltar contra a sua posição de classe e a exploração. No dia que Paulo Freire não incomodar mais a direita, aí sim a gente teria uma série de problemas, viu, gente? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da estreia dessa playlist nova. Eu quero sugestões nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. Agradeço muito aos apoiadores do canal. É graças a vocês que esse canal se mantém de pé. Sério, agradecer muito vocês. Até o momento que esse vídeo está sendo gravado, o canal segue desmonetizado, então eu sigo sem receber nada por esse trabalho que eu faço aqui no YouTube. Mas eu quero agradecer a todos vocês do Apoia-se e todos vocês que se inscrevem e divulgam. Graças a vocês que esse canal daqui tá de pé. Estamos juntos e até o próximo vídeo.